Em relação a combustível ruim, acaba ferrando muito o carro mesmo. Tem carro que ele vai ferrar mais do que outro. Que na Macan, que eu tava abastecendo sempre num posto que não era o que eu tava acostumado a abastecer. E toda hora tava aparecendo uma luz lá na Macan. E eu não sabia o que era. E às vezes aparecia e do nada saía. Porque eu ia abastecer em um posto, depois eu ia em outro, né? Acabava o combustível. E era só pódio ainda. E eu só colocava pódio ainda, não colocava... E ainda assim dava diferença? Tava dando porque o posto devia ser uma merda, né? Aí eu fui na concessionária falar o que tá acontecendo e tal. Pra você ver, né? O cara da concessionária não falou nada, não falou o que poderia ter sido, falou assim, não tem nada no teu carro não, apagou a luz e mandou embora. Então, é combustível. E aí depois que foi até num corte teu que eu vi que poderia ser o combustível. E aí, agora vendo assim, com certeza era, né? Então, cara, essa questão do combustível é até interessante porque recentemente a gente teve uma mudança na legislação aqui no Brasil, onde a gente teve um acréscimo de mais um percentualzinho ali de etanol na nossa gasolina, né? Então, a nossa gasolina agora, por legislação, a partir de agosto, teve agora 30% tem 30% de etanol na composição química dela. Isso faz com que alguns carros, naturalmente, que não tem tanta adaptação para o nosso combustível aqui, acabem sofrendo por justamente assim, vamos lá, vamos supor um carro que seja flex, tá? Quando você abastece ele com álcool, ele consome mais em volume, né? Então você enche o tanque lá, sei lá, 50 litros, aqueles 50 litros rodam muito menos quilômetros. Isso porque o etanol, pela razão estequiométrica, ou melhor, pela razão estequiométrica, ele acaba consumindo muito mais volume do que a gasolina. Então, quanto mais etanol a gente coloca, naturalmente que mais volume ele vai acabar consumindo. O nosso combustível vai render menos, tá? Quando você vai... você vai pagar a mesma coisa, né? Que não você vai pagar a mesma preço. coisa. Isso aí é o que chateia a gente, né? Então, nesse caso, os carros que não têm uma adaptação para o nosso combustível, que vem, de repente, com a calibração do motor genérica para qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil eles acabam sofrendo porque eles deveriam ter feito uma adaptação para aumentar a quantidade de combustível que o bico injetor está jogando dentro do motor, para compensar esses 30%. Então, normalmente, o que eles vão te dizer talvez eu cheguei ali, quando ele acende a luz, cheguei no limite do que eu deveria ter que alimentar para o motor rodar normalmente e ainda não estou chegando na mistura ideal. Então tem algum problema. E aí que tava acendendo lá no painel. E aí ele acende aquela luzinha e tal, leve para a oficina e tudo mais. Então a tendência é que com o passar do tempo isso fique cada vez mais constante. E não necessariamente é que aquele combustível era ruim. Mas aí entra, infelizmente, a realidade brasileira, né? O nosso combustível já tem 30% por lei. Aí o cara do posto vai lá e dá aquela roubadinha e aí a gente tá mais lascado ainda, porque a maior parte da nossa frota de veículos, ela já é flex hoje, né? Mais da metade já é flex dos carros de passeio, né? Então, você botou mais álcool na gasolina, não vai te causar problema nenhum. O carro vai funcionar normalmente, porque ele vai durar flex. menos. Só vai durar menos. Mas os carros, por exemplo, como a Macan que você falou, ele não é flex. Então, aumentou o percentual de etanol que já estava próximo do limite, acende a luz na hora. Ele fala, tem alguma coisa de errado aqui. Então, ou a gente teria que ter uma calibração voltada para o combustível brasileiro, isso por parte da fábrica, e eu acredito que grande parte das montadoras que vendem oficialmente os carros aqui já estão trabalhando nisso, né? Ou o pessoal vai ter que recorrer a caras tipo eu, que vão fazer esse tipo de coisa para conseguir ajustar ali para um combustível tão diferenciado que é esse combustível brasileiro. Pra você ter noção, a grande maioria dos combustíveis ao redor do mundo tem etanol misturado. Tá? Isso veio na década de 90 para combater o chumbo. As gasolinas que nós utilizávamos na época utilizavam chumbo como agente antidetonante. Então ele dava à gasolina um poder de combustão mais forte. Dava para você extrair mais potência dos motores, né? Com segurança, na verdade.
Não é que eu vou extrair mais potência, porque eu vou tirar mais cavalo. Não. É para você ter a segurança de gerar aquela potência sem ter nenhuma combustão anormal. Eles usavam chumbo. Chumbo é extremamente danoso, tanto para os seres humanos quanto para o meio ambiente ali. E aí eles substituíram o chumbo pelo etanol. A diferença é que ao redor do mundo, o máximo que a gente vê nos outros países é 10%. E 10 ainda é o máximo, né? É o máximo. E aqui já ultrapassou 3 vezes mais o máximo dos outros. Aqui a gente tá com mais do que 3 vezes o máximo dos outros, né? E nessa parte de gasolina, né, que eu vou no posto, ele fala, tem comum, mas tem aditivada. Aí eu lembro que na época do TT eu só botava ou comum ou pódium. Aí da Porsche era pódium, aí hoje em dia no Corolla eu só boto comum mesmo. Essa aditivada tem alguma diferença? É interessante que você coloque de tempos em tempos ou não? Vamos lá, isso... Lógico, eu vou generalizar aqui. Cada distribuidor pode ter ali características diferentes para a sua gasolina aditivada. A gente vê que tem vários nomes diferentes, mas em linhas gerais, uma gasolina aditivada ela é uma gasolina que tem detergentes, tá? Detergentes, aditivos. Ela não é uma gasolina mais forte, ela não tem mais octanagem, ela não é uma gasolina que te gera mais potência, tampouco mais economia de combustível, tá? Isso não são qualidades inerentes de uma gasolina aditivada frente a uma gasolina comum. A maior vantagem de uma gasolina aditivada, por causa dos aditivos e detergentes que ele tem, é a limpeza do motor. E por que a limpeza? Vamos lá. Não sei se vocês já chegaram a ver, mas os mecânicos, quando precisam ali, desmontam o motor e tudo mais, eles vão montar o motor de novo, eles lavam as peças. Eles lavam as peças do motor com gasolina. Entendi. Porque a gasolina aditivada, ela consegue pegar toda aquela crosta de carbonização, seja por óleo, seja por algum componente que ficou ali acumulando com o passar do tempo, e ela consegue dissolver aquilo ali, certo? A gasolina, ela tem ali muitos solventes ali na mistura química dela, né? Então, a gasolina aditivada serve justamente para promover essa limpeza internamente no motor. Porque lembra que eu falei lá que tem vapores de óleo que eventualmente saem para fora? Normalmente esses vapores de óleo ficam enclausurados dentro do próprio motor. E com o tempo gera o que a gente chama de carbonização. Já ouviu falar nisso? Já ouvi. Então a carbonização é justamente esses vapores que ficam sempre por ali, formam uma crosta. Essa crosta ali, você ao utilizar como um combustível aditivado, você consegue combater essa formação de crosta e manter ali o interno do seu motor sempre limpo. E isso é bom a longo prazo, porque evita que você tenha ali um desgaste do interno ali do motor, né? Porque essa crosta, tipo assim, tem peças do motor que precisam vedar. E essa crosta, ela acaba impedindo a vedação. Entendi, e aí prejudica a gente tem, mesmo a longo prazo. Aí prejudica o consumo, potência do motor, o motor perde, uma série de outros lados negativos. Então, a médio e longo prazo, usar a gasolina aditivada, ela vai te dar ali certas vantagens, principalmente de você conseguir combater a carbonização e todos os malefícios que a carbonização traz dentro do motor. Pô, Ricardinho, então fiz cagada, tô fazendo cagada em utilizar ali o meu Corolinha com gasolina comum. Médio. Você pegou esse Corolinha zero? Zero, é. Ele era zero. Então, beleza. Você sempre usou gasolina comum no seu Corolinha desde que você pegou ele 0 km. Comum. Beleza. Ou seja, existe uma formação de carbonização já dentro do seu Corolla. Pode existir. Se você pegar e abastecer seu carro com gasolina aditivada agora, aquela craca inteira vai soltar tipo de uma vez. Ela vai parar em algum lugar, concorda comigo? Concordo. Então, se você pega um carro usado que você não sabe como foi, ou no seu caso que você sabe que sempre utilizou gasolina comum, continua utilizando gasolina comum. E aí, provavelmente esse problema de carbonização, no caso do seu Corolla, vai ficar tipo pro 8º, 12º dono. Não é algo que acontece assim, rapidamente. A gente vai ver motores cansados com mais de 150 mil quilômetros. Eu já vi gente falando desse aditivo que você pode pôr à parte. Você põe a gasolina comum, você compra lá o frasquinho e põe depois. Tem alguma diferença ou não?
Não, assim, tem diversos frasquinhos miraculosos por aí, né? Pode estar prometendo alguma coisa a mais. Exato. Enfim. Tem alguns que funcionam ali para limpeza de bicos, para descarbonização, para uma série de coisas diferentes ali. Alguns realmente funcionam ali, né? Mas da gasolina em si, a gasolina aditivada tem ali diversos detergentes que vão conseguir fazer ali diversas funções diferentes. A gente tem até a mesma marca tendo dois tipos de gasolina aditivada diferentes. Entendi. Né? Um para cada aplicação ali e tal. Então, essa é a moral da história. Sempre usou gasolina comum, continua de gasolina comum. Você fez o motor, aí você abriu, você desmontou, você fez retífica, fez tudo, o motor voltou para o zero, tenta abastecer sempre com gasolina aditivada e assim sucessivamente. Se pegar um carro usado comum para garantir também, né? Comum é garantido, você não vai ter nenhum tipo de coisa. Porque daí aquela sujeira que de repente, não dentro da câmara de combustão, porque aquilo ali vai entrar, aquela carbonização, vai sair pelo escapamento e beleza, ou vai ficar no máximo presa ali no catalisador. Mas digamos que você vai lá e tenha uma formação já de sujeira na linha de combustível, dentro do tanque, nos filtros de combustível. Tudo isso vai soltar e vai parar lá no seu bico injetor. Aí entope o bico. Entendi. E a gasolina premium, a gasolina Podium, aí é diferente a octanagem, né? Isso. Aí quando a gente tem uma gasolina de alta octanagem, e aí no Brasil nós temos Petrobras Podium, nós temos a Shell V-Power Racing, e nós temos a da Ipiranga, é a OctaPro. Eu acho que são as três que eu tenha conhecimento ali de alta octanagem no Brasil. Essas aí, sabe aquele poder de antidetonação que a gente tinha no chumbo? Ela tem um poder de detonação muito maior, um antidetonante muito maior. Então, para motores que usam temperaturas muito elevadas de câmara de combustão, vide a maior parte dos motores turbo hoje, motores de altíssima performance, esses combustíveis acabam sendo muito mais efetivos nesses motores do que a nossa própria gasolina comum. Porque é como se fosse uma super gasolina que tolera muito mais esforço sem que ele tenha combustões anômalas. A central eletrônica dos carros mais modernos reconhece isso e te gratifica com mais potência. Entendi. Além de te gratificar com mais potência, o que esfria a câmara de combustão é o próprio combustível que está sendo jogado lá dentro. E se você coloca uma gasolina de melhor octanagem, você consegue trabalhar com uma temperatura de câmara mais elevada. E ao elevar a temperatura da câmara de combustão, se você tem um combustível de boa octanagem, você não precisa esfriar tanto ela. Logo, você injeta menos combustível. Por isso que quando você bota, às vezes, uma gasolina de alta octanagem, o carro fica mais econômico. Eu falei pro Renan que ele tá reclamando que o Corolla não anda, que não dura a gasolina. Eu falei, não, que a Macan durava mais, a Boxster durava mais, porque era Podium. Mas é verdade, na Macan, principalmente, que eu tava comprando, que a Boxster durava menos ainda do que o Corolla. Mas na Macan durava mais o combustível do que no Corolla blindado. Aí eu tava me revoltando. Mas se você botar Podium aí, sim, mas realmente eu só usava Podium e agora eu só uso comum, porque isso é verdade, que no carro que a injeção é direta tem que usar o combustível premium ou não necessariamente? Não necessariamente, tá? O combustível premium ele tá mais ligado realmente com essas questões da temperatura, potência gerada, pressão dentro do cilindro. Quanto mais pressão dentro do cilindro, naturalmente que você tem uma tendência de precisar de mais octanagem para que a combustão aconteça normalmente. Mas a injeção direta, uma das grandes vantagens da injeção direta é que, como o bico injetor ele está diretamente dentro da câmara de combustão, ele comprime somente ar. Ele não comprime ar e combustível. Se não tem combustível dentro da câmara de combustão, ele vai explodir? Não. Só tem ar lá dentro. Então você evita que aconteçam as combustões anômalas, né? Essas anomalias de combustão. Você não evita totalmente, mas você consegue mitigar muito isso. Então os motores de injeção direta rodam. Lembra que eu falei que a câmara precisa estar fria, ou precisa estar na temperatura adequada para que não aconteça essas combustões anormais? Uma injeção direta não precisa da câmara fria. Entendi. E aí ele não precisa ter excesso de combustível,
os motores de injeção direta são mais econômicos do que os motores de injeção indireta, por causa dessa queima mais limpa deles. Porque para nós, consumidores, a gente está preocupado com o consumo. Mas para a fábrica, a tendência de ter os carros de injeção direta é justamente porque se você consome menos combustível, você emite menos carbono. Porque, né, E às vezes tem até incentivos aí por conta disso, né? Claro. O grande lance disso, que a gente falou das gasolinas de alta octanagem, é que a gente tem algo no Brasil que não existe em nenhum outro país do mundo. Nós temos ali a oferta de um super combustível ultra octanado, com uma resistência à detonação bizarra e que só existe na maneira como ele existe aqui no Brasil, que é o etanol. Uhum. Então o etanol, para a qualidade da combustão, é um super combustível. Muito superior, por exemplo, à octanagem da gasolina premium. Mas muito superior. Então aqui no Brasil, algo que a gente tem que explorar mais, e as montadoras estão realmente voltando um pouco para essas questões, é o uso dos... na verdade, é o desenvolvimento de motores para uso específico de etanol. Uhum. Onde a gente consegue ter motores que são... Porque quando você tem um motor flex, ele não é nem um motor bom para um e nem é um motor bom para o outro, entendeu? Sim. Ele fica no meio do caminho. Mas quando você desenvolve um motor para etanol, dá para você ter um motor muito melhor. Contrapartida é que ele não vai poder rodar a gasolina. Mas a gente já passou por isso na década de 90 e ninguém perdeu uma mão ou uma perna porque o Monza era só álcool, né? Então... Será que não é interesse econômico porque vão querer usar aquilo que outros países grandes acabam produzindo, que é o petróleo e não o etanol? Olha, não sei se existe esse viés econômico, político ali de movimentação. Mas eu acredito que, assim, infelizmente no Brasil a gente tem visto um enxugamento dos setores de engenharia dentro das montadoras. Então a gente tem cada vez mais o desenvolvimento sendo feito no exterior, nas matrizes, e aí a tecnologia vem importada para cá, né? Nós vimos a fábrica da Ford fechando aqui, nós temos visto ali a grande maioria das montadoras, a General Motors mandou grande parte do setor de engenharia 10 anos atrás lá para Detroit e fechou muitas dos setores que a gente tinha lá na fábrica de São Caetano do Sul. Então a gente tem visto as motorizações vindo dos Estados Unidos e somente sendo tropicalizadas para serem vendidas aqui no Brasil. Mas uma iniciativa, eu posso, se não me engano, chamar Lecar. Já viram esse carrinho? É um Não, acho que carro, não. é um camarada que está fazendo um carro brasileiro, tá? Utiliza um motor comercial, só que otimizado para funcionar no etanol, apenas no etanol. Então, Interessante. é uma iniciativa, tipo... Então, lógico, todo mundo faz o paralelo do Amaral Gurgel, né? Então, dizem que é um novo Amaral Gurgel ali. É um carrinho popular, econômico, assim. Híbrido, se eu não estou enganado. Que o pessoal tá ali esperando para fazer o lançamento oficial dele no mercado. Mas acredito que a gente vai ter, sim, ainda bons avanços ali nos desenvolvimentos de motores que rodam ali com o etanol, né? E tem contrapartidas também, né? Nem tudo são flores ali, o etanol também agride muito mais ali metais, oxidação, tem ali uma deterioração mais rápida dos componentes do sistema de injeção, principalmente no injeção direta. Por isso que você não vê as Porsches rodando no etanol, você não vê esses carros assim, porque ele realmente deteriora muito mais rápido. Mas, assim, né, acho que isso tudo é só uma questão da gente ter tecnologia o suficiente e estudos nessa área para conseguir desenvolver cada vez componentes que toleram ali um percentual de etanol maior. Aconteceu a mesma coisa com o carburador, né? O pessoal começou a usar álcool, o carburador deteriorava lá na década de 90, niquelava, fazia um tratamento superficiais e aí até que conseguiu utilizar o etanol ali nos carburados. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.